localizarem aí o capítulo 11, verso 37, o Evangelho de Jesus segundo Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 11. Vamos à leitura do texto, amados. Verso 37. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavava antes do jantar. E o Senhor lhe disse: agora, vos fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! O que fez o exterior, não fez também o interior? Dai antes esmola do que tiverdes, e eis que tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Ai de vós, fariseus, que amai os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam não sabem. E responderam um dos doutores da lei e disse-lhe: mestre, quando diz isso, também nos afronta a nós. E ele disse: ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um de vossos dedos tocai essas cargas. Ai de vós que edificai os sepulcros dos profetas, os vossos pais os mataram. Bem testificais, pois que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificai os seus sepulcros. Por isso diz também a sabedoria de Deus: profetas e apóstolos lhes mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo, assim vos digo que será requerido dessa geração. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, e vós mesmos não entrastes, e impedistes os que entravam. E dizendo-lhe isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e fazê-lo falar acerca de muitas questões, armando-lhe ciladas a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Verso 54. Feche seus olhos por um instante, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, o Senhor é bom em todo o tempo, e nós aqui estamos sustentados pela Tua poderosa mão, não merecedores do Teu amor, estamos aqui mais uma vez. Estamos diante da Tua preciosa palavra que o Senhor nos permitiu em mais um dia. A Tua preciosa palavra está aqui diante de nós, e nós clamamos ao Senhor nessa noite para que venha falar conosco, venha falar aos nossos corações, venha tornar as nossas mentes nesse momento totalmente atenciosas à Tua palavra. Que os nossos corações estejam abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Que a Tua palavra ela penetre o mais fundo da nossa alma agora, Pai, arrancando todas as nossas impiedades, todas as nossas misérias, de fato expondo a nós mesmos aquilo que o Senhor já viu em nós que tem que ser mudado, a fim de expor em nós mesmos aquilo que tem que ser arrancado de nós, a fim de expor pecados que nós não temos percebido, a fim de que nós venhamos nos arrepender. Que o Teu Espírito Santo nos ajude nessa noite, que a Tua palavra seja verdade em nossas vidas. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amados, então chegamos aqui ao quarto sermão do capítulo 11 do Evangelho de Jesus segundo Lucas. Uma breve recapitulação: nós já falamos a respeito de oração, da perseverança na oração e a recompensa dessa perseverança. Meditamos também acerca da blasfêmia dos fariseus, ou a blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendemos a ideia da rejeição do Evangelho e as consequências dessa rejeição. Entendemos que no Evangelho de Cristo Jesus e no Reino de Deus não há espaço para ficar em cima do muro. Ou estamos com Cristo ou de fato não estamos. Aprendemos também a importância da palavra, a primazia que temos em cumpri-la e obedecê-la, e não apenas ouvi-la. No último sermão da quarta-feira passada, nós falamos a respeito dos sinais e dos fariseus e da multidão que pedia para Deus sinais, e nenhum outro sinal seria dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Ouvimos a respeito daquilo que aqueles homens foram condenados por aquilo que eles receberam e não deram valor e rejeitaram. Refletimos também a respeito daquilo que nós temos recebido, que é a palavra do Senhor, é a oportunidade de adorá-lo, e muitos de nós temos negligenciado isso.
Ouvimos também a respeito da candeia do corpo, sobre a luz e nossos olhos ser luz para que nós não estejamos em trevas. E aqui nós estamos no verso 37. Confesso para os irmãos que ao ler esse texto e sentar diante dele foi um texto muito desafiador. E um texto muito realista para os nossos dias. Sem muita demora, vamos ao versículo 37. E estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, se assentou à mesa. Primeiro momento interessante que nós vamos ver aqui, que Jesus Cristo, ele está indo jantar com o fariseu. Isso nos parece estranho. O tipo de mentalidade que nós nutrimos hoje, na nossa forma de congregar, na nossa forma de conviver com os irmãos e conviver no mundo, é um texto que nos começa a chamar a atenção. Primeiramente, nós refletimos a respeito de tudo aquilo que Cristo fez aos olhos, os milagres, as maravilhas, as expulsões de demônios, as ressurreições e as diversas situações, a multiplicação de pães e peixes. Nós também ouvimos relatos da mensagem, do evangelho do reino de Deus, a qual Cristo estava propondo, a qual Cristo estava ensinando. E ao vermos alguns confrontos entre os escribas, entre os fariseus, nós temos a ideia de limitar um pouco a pessoa de Cristo. Talvez nós não compreendemos com tanta clareza os 3 ofícios de Cristo, o ofício de profeta, o ofício de sacerdote, o ofício de rei. Cumprindo ele esses 3 ofícios, quando nós aprendemos na psicologia, nós vamos ver que o evangelho que Cristo anuncia, ele não há limite. Ele não é um evangelho seleto, ele não é um evangelho para apenas uma gama de pessoas ou para apenas uma parcela da sociedade, não, ele é para todos. É para que todos conheçam o reino de Deus, é para que todos conheçam de fato quem Deus é. Conhecendo quem Deus é, reconhecendo seus pecados, uns para a salvação por meio de Cristo e outros para a condenação porque rejeitaram a Cristo. Esse é o cerne do evangelho. Jesus Cristo em momento algum vai negligenciar ninguém, o que nós estamos vendo é isso. Por mais que pareça estranho para nós, Jesus está indo até os fariseus. Fariseus esses que em diversos momentos anteriormente, como já lemos e pelos outros evangelhos nós aprendemos, confrontaram Cristo, voltaram-se contra Cristo. Estes são os fariseus que disseram que Cristo estava expulsando demônio pelos príncipes dos demônios. E nesse momento, Jesus está a se assentar com eles. Mas Jesus não se assenta com os fariseus à toa. Jesus, com a sua missão de trazer o evangelho, ele traz palavras e talvez duras palavras para aqueles homens, a fim de que se produza arrependimento ou juízo. De fato, é o que nós vamos começar a compreender nesse texto. Quando Jesus se chega a esse fariseu, se assenta para comer com esse fariseu vai ficar admirado, é o que vai dizer o versículo 38. O fariseu olha para Jesus e vê que Jesus não fez o que os fariseus costumavam fazer, ou o que aqueles homens costumavam fazer, que era o quê? Chegar e lavar as suas mãos. O lavar as mãos aí não é apenas um simples gesto de higiene, não. Para um fariseu, o lavar as mãos era o cumprimento de mais um mandamento, de mais uma ordenança. Não dados por satisfeitos, os fariseus, além dos mais de 600 mandamentos que a lei mosaica já havia trazido para esses homens, ou que aquilo que Deus havia revelado por Moisés havia ensinado ao povo, esses homens ainda começaram para si a adicionar mandamentos, adicionar ordenanças, adicionar regras a serem obedecidas para quê? Para trazer uma certa diferença a respeito do resto da comunidade judaica, a respeito do resto dos judeus. Eles queriam ser diferentes. Não era suficiente para esses homens apenas guardar a lei, mas eles queriam fazer além disso. E um desses costumes que foi inserido na tradição dos homens, que Jesus até vai condenar lá no capítulo 15, no versículo 8 de Mateus, é essa ideia de que lavar as mãos é um mandamento. Então esse fariseu está assustado com Jesus, está admirado por que Jesus não está lavando as mãos. E Jesus ele vai começar a expor uma situação para esse fariseu, ele vai começar a expor uma situação para esses fariseus e para esses escribas que provavelmente se encontravam ali. O Senhor vai lá e diz para eles assim: agora vos, fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Loucos! O que fez o exterior, não fez também o interior? Vai antes a esmola do que tiverdes, eis que tudo vos será limpo. O que nós podemos perceber, o que Jesus vai falar para esses fariseus é: não adianta vocês terem uma aparência de pureza, não adianta vocês terem uma aparência religiosa. É necessário que vocês sejam limpos por dentro. E Jesus vai conotar isso como loucura. O que vocês estão fazendo é loucura, é tolice. É falta de lucidez.
Vocês estão preocupados demais com o que as pessoas estão vendo e dentro de vocês, Cristo, sendo Deus, sabia o que estava se passando. Deus, sendo Deus, sabe o que se passa dentro de cada um de nós. Mas se nós olharmos para a religiosidade em nossos dias, se nós olharmos para o nosso tipo de vida, perceba que se nós não estamos também, muitas das vezes, inseridos em um meio onde nós nos acostumamos com determinadas coisas, nos acostumamos com determinadas situações, nos acostumamos e nos adaptamos a determinados comportamentos que nós nem sequer sabemos se são bíblicos ou não, mas aquilo de certo modo fere a nossa religiosidade, fere a nossa espiritualidade, de tal modo que quando alguém faz algo perto de nós, nós nos escandalizamos com ele. Muitos de nós, nos dias de hoje, somos como esses homens. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que a religião só de aparência é loucura. Viver uma religião que busca mostrar para o outro que eu sou algo é tolice, é perda de tempo. De nada vai adiantar para nós, falando para cristãos, falando para a igreja, para os irmãos que estão assistindo, de nada vai adiantar para nós vestir uma camiseta como essa que eu estou aqui, escrito uma frase sobre Jesus Cristo, e sair para a rua vivendo como se Jesus Cristo não existisse. De nada vai adiantar para nós andar com a Bíblia debaixo do braço e não viver de acordo com aquilo que aquela Bíblia ensina. Será inútil, será ir à igreja todos os domingos, mostrar ou tentar desenhar uma aparência de que nós somos pessoas que servem a Deus, quando de fato os nossos corações estão longe de Deus. É muita loucura nossa nos preocuparmos a respeito do que as outras pessoas pensam ao nosso respeito acerca da espiritualidade, da nossa espiritualidade, quando nós não estamos preocupados com aquilo que Deus sabe sobre nós. Esse é o grande problema dos nossos dias. Nós estamos muito preocupados com o que o outro vai dizer a nosso respeito. Nós preocupamos às vezes com as nossas condutas diante dos nossos irmãos, mas nós não temos o mesmo zelo quando nós estamos sozinhos e estamos apenas com Deus, porque de fato nós nunca estamos sozinhos. Isso é loucura, o que Jesus está denunciando isso. Aquele que fez o exterior, fez também o interior. Aquele que conhece a nossa aparência e sabe o que nós somos diante dos outros, é aquele que sabe o que ninguém sabe. É aquele que vai no mais profundo da nossa alma e sonda o nosso interior. Jesus começa então denunciando em primeiro momento a insensatez desses fariseus. A tolice, a loucura desses fariseus. Mas o que vai acontecer nos próximos versículos é que Jesus vai começar a expor os pecados ponto a ponto daquilo que os fariseus faziam, e isso vai começar a incomodar eles. E de fato, isso vai começar a nos incomodar também se nós olharmos uma leitura clara da palavra, nos submetendo à palavra, não apenas lendo ela, mas permitindo que ela nos leia, que ela arranque de nós o que precisa ser arrancado. Vamos continuar. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça e desprezai o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Começa a ficar um pouco mais duro. Perceba que aqui Jesus está pronunciando um ai de vós, fariseus. Quando nós vamos ver, Jesus vai entrar em um tema muito delicado para os nossos dias. Quero explicar dentro do contexto daquilo que Jesus está falando, para depois nós fazermos uma breve reflexão sobre o mesmo tema que tem acontecido conosco nos dias de hoje. Jesus aqui está entrando acerca dos dízimos. Jesus vai lá e fala assim, olha, vocês estão dando o dízimo da hortelã, da arruda e de toda a hortaliça, mas vocês estão desprezando o juízo e o amor. Se nós formos a lei, se nós formos a lei mosaica para entender o contexto de dízimo para esses fariseus, o que nós vamos ver lá? O dízimo que era dado naquele tempo não era o dízimo de dar dinheiro. O dízimo que era dado a 10ª parte daquilo que se colhia, daquilo que se produzia. Seja o vinho, seja o azeite, seja os cereais. Isso era levado como dízimo. As referências bíblicas para vocês poderem ver depois aí, Levítico 27, versículo 30, Números capítulo 18, versículo 21, Deuteronômio capítulo 14, versículo 22. Vai trazer essa ideia do que era o dízimo. Mas mais uma vez, o que os fariseus estão fazendo? Eles não estão apenas cumprindo o dízimo do vinho. Eles não estão apenas cumprindo o dízimo do azeite. Eles não estão apenas cumprindo o dízimo dos cereais. Eles estão indo lá, tirando os dízimos das hortaliças, das arrudas, de tudo aquilo que não tinha uma prescrição bíblica para ser feito. Eles estão fazendo além. Jesus não está condenando o fato de eles estarem fazendo além. O que Jesus está condenando é o fato de fazerem além e negligenciarem aquilo que jamais poderia ser negligenciado. O que Jesus está condenando é que vocês estão desprezando o juízo, vocês estão desprezando o amor.
Vocês estão desprezando de fato a palavra de Deus. Vocês estão desprezando o amor que deve ser exercido para com o próximo, o amor a qual vocês receberam de Deus. Vocês estão desprezando o juízo que deve ser anunciado ao próximo para arrependimento e estão desprezando o juízo que vos é anunciado para arrependimento. E vocês estão preocupados demais com as hortaliças e com as outras circunstâncias que são secundárias. Jesus começa a trazer essa condenação. Agora, se nós olharmos para esse tema e olharmos para o dízimo, vamos falar de dízimo, por exemplo. Malaquias 3,10 é o versículo mais conhecido da maioria dos evangélicos em todo o Brasil. Porque todos são ensinados essa ideia de dízimo como um mandamento, e talvez é um mandamento que ele é tão ensinado, quase que maior do que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Em alguns lugares se preocupam mais com a ideia de dízimo do que a ideia de amar a Deus. Se preocupam mais com a ideia de dar dinheiro, de sacrificar, do que amar ao próximo. É isso que Jesus está condenando aqui. Veja o dízimo, como eles encaravam o dízimo. Pensa, se existiam mais 600 mandamentos e esses homens estavam preocupados em criar mais tradições, mais ordenanças e mais mandamentos, isso significa uma coisa muito clara sobre eles. A salvação que eles esperavam não era em Jesus. É por isso que eles estão rejeitando Jesus. Eles não queriam a salvação que Deus propôs. Eles queriam a sua própria salvação. Eles não queriam receber aquilo que Deus tinha colocado, a qual era Cristo. Aquilo que Deus tinha oferecido, a qual era Cristo. Eles rejeitam a Cristo porque a ideia que eles têm é o seguinte: nós vamos ser salvos por aquilo que nós estamos fazendo. Além de guardar mais de 600 mandamentos, nós vamos ter crédito com Deus, porque nós criamos mais mandamentos, nós criamos mais leis, nós criamos mais ordenanças para nós cumprirmos, para nós chegarmos diante de Deus falando que nós fizemos isso aqui e mais além do que você pediu. É isso. É isso que os fariseus estão esperando. Mas muitos de nós também temos caído na mesma ideia, de forma diferente. Muitos de nós temos associado, como os fariseus associavam, o dízimo como um salvo-conduto para a salvação. Um dízimo como uma apólice de seguro que garantia a salvação deles. Muitos têm ensinado por isso: você não dá o dízimo, você vai para o inferno. E não te ensinam o que é dar o dízimo. Muitos têm trazido ensinamentos como esse, que só se preocupam com dinheiro. Muitos têm preocupados com ensinamentos onde a sua salvação está naquilo que você faz. Está nos mandamentos que você obedece, está nas regras que você cumpre. Então nós olhamos para a ideia do dízimo e vemos que muitos de nós temos negociado com Deus a partir daquilo que nós estamos fazendo. Isso é um mal de uma religiosidade de aparência. Isso é um mal de uma religiosidade vivida de forma superficial. É quando nós achamos que o Deus que governa sobre todas as coisas, o Deus que controla toda a terra, que fez nós, a sua imagem e semelhança, criou todo mundo que existe, vai negociar com nós, que não temos nada para dar a Ele. Nós estamos sendo enganados quando nós achamos que nós temos algo para dar para Deus. Não há nada que nós possamos dar para Deus que já não seja dele. Tudo que nós temos já é de Deus. O ar que respiramos é de Deus, o chão que nós pisamos é de Deus, a casa que nós moramos ela é de Deus, porque ela foi feita com os recursos que Deus criou. Tudo já é de Deus. Não há nada que nós possamos dar. Então não há essa ideia, ou então estamos sendo enganados com essa ideia de troca. Nós somos enganados com essa ideia de que se eu dou a Deus alguma coisa, Ele é obrigado a me dar o que eu quero. Eu faço uma troca. Eu negocio a partir daquilo que eu faço. Eu vou cantar esse louvor para Deus me dar uma vitória. Eu vou fazer um jejum, eu vou fazer alguma coisa, eu vou fazer uma barganha com Deus. Nós vivemos inseridos em um meio onde, se eu dou um dízimo, se eu dou uma oferta de sacrifício, se eu dou algo para Deus, Deus vai me dar em dobro, Deus vai dar duplicado, triplicado, quadruplicado, 10 vezes mais, 100 vezes mais. É a religião que é inserida na nossa mente, essa religião de aparência, essa religião de troca, essa religião que você tem que enxergar com seus olhos terrenos, ela tem que ser material, ela tem que ser algo que você pode tocar. Nós estamos sendo enganados com isso, e com isso nós negligenciamos, como os fariseus, o juízo. Nós negligenciamos o juízo que será derramado sobre todos aqueles que não creram em Cristo Jesus. Nós negligenciamos o amor de Deus proposto em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós negligenciamos quando nós estamos preocupados com essas coisas aqui, não enxergamos em Cristo tudo aquilo que nós precisamos, ou nós não temos o nosso deleite, o nosso coração derramado diante da presença dEle, entendendo que Ele é tudo que nós precisamos. Nós podemos ter muitas coisas, nós podemos ter muitos bens, nós podemos ter muitas propriedades, nós podemos ter muito status, muito poder terreno, mas a única coisa que de fato nós precisamos é Cristo Jesus. É a única coisa que nos torna completos. Mas os homens não compreendem isso, por isso cada vez eles querem mais e mais e mais e nunca se dão por satisfeitos.
porque o homem só pode estar pleno em Cristo, em Jesus. Prosseguindo, nós vamos ver que nós temos essa tendência a negligenciar aquilo que é fundamental e nos apropriar do zelo pela recompensa. Nós estamos sujeitos a esse mal. Quando o nosso deleite não está em Cristo, ele está em algo que nós queremos de Cristo, em algo que nós achamos que Cristo pode fazer por nós. E quando o nosso deleite já não está mais em algo que nós achamos que Cristo pode fazer por nós, o nosso deleite está naquilo que nós achamos que o outro pode fazer por nós. Por isso que há um grande risco nessa ideia errada que Jesus está denunciando aqui, dessa religiosidade apenas de aparência. Essa religiosidade que ela busca uma recompensa. Quando essa recompensa não é algo que Cristo pode nos dar, ela é o outro. É por isso que nós vamos ver os fariseus o tempo inteiro preocupados em se chegarem às praças, bem vestidos, mostrando que eles sabiam falar, que eles sabiam orar, que eles sabiam clamar. Jesus Cristo em Mateus 6 vai falar que eles já receberam a sua recompensa, no sentido de que eles já receberam o reconhecimento que eles queriam das pessoas. Eles já foram reconhecidos como que eles querem, a recompensa deles está ali, é o que eles queriam de fato. Muitas das vezes nós somos comprados, ou temos a ideia errada desse mesmo zelo. Estamos zelosos demais por coisas que nós fazemos, seja ministerialmente, ou seja socialmente, ou seja em alguma ação social. E só nós fazemos quando nós podemos tirar foto, quando nós podemos registrar a cesta básica que foi para um lugar, a obra social que foi feita para outro lugar, quando nós podemos nos promover com isso. O zelo da recompensa dada quando não é por Cristo, é também pelo homem. Não é o que acontece? Não é a realidade de muitos meios? Não é a realidade que é uma ordenança que Cristo Jesus nos mandou fazer, que é amar o nosso próximo, o que nós fazemos com ela? Muitas das vezes autopromoção. É por isso que a igreja está tão imbuída com a política. Que alguém da igreja começa a fazer alguma coisa, faz isso, faz aquilo, daqui a pouquinho a recompensa dele é uma gama de votos. A recompensa dele é uma eleição. A recompensa dele é um cargo público. Nós negociamos isso o tempo inteiro e nós não estamos percebendo que isso deve ser intrínseco à nossa vida cristã. Isso deve ser intrínseco à nossa conduta. Isso deve ser intrínseco ao nosso estilo de vida. Se nós amamos a Deus, se nós vivemos para Deus. O chamamento dessa palavra para isso, ao amor e ao juízo. A premissa de anunciarmos a palavra de Deus com fidelidade à Escritura Sagrada. Anunciando aos homens Cristo, anunciando aos homens Deus, anunciando aos homens o pecado da qual eles devem se arrependerem. Crendo que o Espírito Santo irá operar arrependimento. Essa é a nossa função, ajudar os necessitados, ser solícito àqueles que carecem da nossa ajuda de fato, mas sem esperar nada em troca, sem esperar um reconhecimento em troca, sem esperar alguma coisa que o outro possa fazer por nós, porque nós fizemos. Nós somos sujeitos, nós somos atraídos a isso a todo tempo, assim como esses homens eram. E Jesus vai continuar dizendo a esses homens, e a partir do momento do versículo 44, porque falamos aqui do 43, né, o complemento daquilo que nós falamos sobre o reconhecimento, é o que Jesus vai falar no 43. Olha, ai de vós, fariseus, que amais os primeiros assentos nas sinagogas e as saudações nas praças, que amam ser populares, amam ser conhecidos, amam o glamour, amam a pompa da religiosidade. O verso 44, minha esposa está rindo ali, mas tudo bem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que sois como as sepulturas que não aparecem, e os homens que sobre elas andam e não sabem. Aqui é o primeiro momento que Jesus vai olhar para os fariseus dentro desse texto e vai falar assim, ai de vós, fariseus hipócritas. Até o momento, Jesus estava denunciando a aparência religiosa que eles se preocupavam. Tá certo que lá atrás Jesus falou que eles eram todos loucos porque eles estavam preocupados com o externo e não com o interno. Mas aqui Jesus faz uma denúncia mais grave. Vocês são hipócritas. Vocês são hipócritas. Vocês são como sepulturas que não aparecem. A denúncia de Jesus é muito grave, porque a gente vai olhar e vai achar um pouco estranho. Por que Jesus está chamando os fariseus de hipócritas? E está falando que eles são como sepulturas que não aparecem aos homens, e os homens andam sobre sepulturas e não sabem. O que isso quer dizer, na verdade? Se nós entendermos o contexto que Jesus está falando, Jesus está sendo muito específico. Jesus está falando para homens que conheciam muito bem a lei, que eram instruídos acerca dela, de todas as ordenanças. E quando Jesus fala acerca do sepulcro e que as pessoas caminhavam sobre os sepulcros e não sabiam o que estavam andando, porque a ideia da sepultura pela lei, a sepultura era um lugar imundo.
tocar um morto te tornava impuro. Se você tocasse um morto, você ficava impuro até o final do dia. Um nazireu, por exemplo, ele nunca poderia tocar um morto. Como Sansão, por exemplo, não poderia ter contato com o morto. Por que nós vamos ver alguns pecados de Sansão? Ele não podia comer do fruto da vide, né, que era a uva. Ele estava andando por um canteiro de uva, ele não poderia tocar. Ele pega um favo de mel dentro de um leão que ele havia matado. Ele não poderia tocar em um morto, ele estava ali se tornando impuro. A situação de Sansão, por exemplo. Aqui nós vamos ver Jesus falando essa denúncia. Olha, vocês são como sepulturas que aparecem e os homens sobre elas andam e não sabem. Ou seja, os homens quando caminham com vocês ou passam por vocês, eles estão se tornando impuros e eles não estão sabendo. E isso por causa da hipocrisia de vocês. É o que Jesus está falando a respeito dos fariseus. Vocês não estão curando, vocês estão tornando essas pessoas doentes. Vocês não são como uma cura, vocês são como uma praga. Vocês não são aqueles que sabem, vocês são aqueles que contaminam. Vocês não são aqueles que trazem vida, vocês são aqueles que trazem morte. De fato, o Jesus está denunciando aqui a falsa religião, a falsa religiosidade. Essa é a denúncia de Jesus. Fariseus hipócritas, atitudes hipócritas que vocês vivem uma vida hipócrita. Porque as pessoas quando andam com vocês, elas não reconhecem mais a Deus, se curvam diante delas, não. Elas aprendem a guardar uma série de mandamentos que ninguém mandou guardar, elas se tornam soberbas, elas se tornam arrogantes, elas se tornam mais orgulhosas. Em vez de elas estarem mais próximas de Deus, elas vão estar mais longe. É como no momento que Mateus vai falar que em vez de, quando vocês vão e fazem algum prosélico, vocês fazem 2 vezes filho do inferno. A palavra que Jesus vai dar para esses homens é muito dura. A palavra de Jesus para a falsa religião é muito dura. Porque a falsa religião é uma praga. A falsa religião é quando nós temos uma certeza falsa de que nós estamos salvos, quando de fato nós estamos perdidos. A falsa religião, a falsa ideia da religiosidade, a hipocrisia dos fariseus aqui é achar que está vivendo uma vida para Deus quando você está vivendo cheio de pecado. É achar que está em paz com Deus quando na verdade você está sujeito à ira de Deus. A falsa religião é aquilo que coloca paz no meu coração, coloca paz no seu coração, quando ele deveria estar em guerra, porque ele está em pecado. A falsa religião faz a gente dormir de noite em paz com o pecado. É isso que Jesus está condenando aqui. É isso que Jesus está. É sobre isso que Jesus está chamando a atenção aqui. Os males que a falsa religião pode causar. Os males que a hipocrisia religiosa pode causar, de acharmos que nós estamos fazendo para Deus, quando de fato nós estamos fazendo para nós mesmos. De fato, achar que nós estamos fazendo o bem, quando nós estamos fazendo o mal, em nome de Deus. Veja, vamos saltar aqui o verso 45, e vamos saltar o verso 46. Vai lá no verso 47 para a gente continuar esse raciocínio. Ai de vós que edificais os sepulcros dos profetas de vossos pais, que os mataram, bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles os mataram, e vós edificais os seus sepulcros. Jesus continua denunciando a falsidade, Jesus continua denunciando a hipocrisia dessa religião, que ela se muda com o tempo. Jesus continua, porque o que Jesus está falando aqui, olha, continuando, porque por isso diz também a sabedoria de Deus, profetas e apóstolos que lhe mandarei, e eles matarão uns e perseguirão outros, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado o sangue. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o templo. Assim vos digo que será requerido desta geração. Jesus está falando assim, olha, vocês são hipócritas, vocês contaminam as pessoas, vocês distorcem a palavra, porque os pais de vocês, ou seja, fariseus, os escribas da lei, de fato a nação judaica, quando eu enviei profetas a vocês, vocês mataram eles. Quando eu enviei homens a vocês para o arrependimento, vocês mataram. E agora, em vez de vocês aqui, o que Jesus está dizendo para os fariseus, em vez de vocês denunciarem os pecados dos pais de vocês e falar assim, olha, eles cometeram um erro quando eles mataram. Eles não poderiam ter matado um profeta, eles estavam errados. Eles não trazem o juízo e a verdade sobre aquilo que foi acontecido. Não, muito pelo contrário. Eles apenas vivem como se eles não tivessem feito isso, como se não fosse dar conta deles, ornamentam os sepulcros desses homens a fim de transparecer alguma credibilidade, a fim de se tornar impressionante, fazendo como se fosse uma homenagem, para impressionar o povo. É isso que os fariseus estão fazendo. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão mudando ao longo do tempo, eles estão se adaptando de forma a agradar ao povo e não a Deus. Olha quanto isso é perigoso, olha quanto isso é pernicioso. Aí, por aí, nós começamos a olhar de forma geral o nosso cristianismo.
O nosso cristianismo que ele muda de roupa para agradar as pessoas. O nosso cristianismo, ele abre mão da verdade do evangelho para atrair pessoas. O nosso cristianismo nos dias de hoje abre mão das sagradas escrituras, pega o que interessa para poder encher templos a fim de ganhos próprios. Essa é a verdade sobre nós. O nosso cristianismo de hoje, ele se curva diante da cultura e faz o que a cultura quer para não ser reprovado por ela, para ser aceito, para ser bem visto. Porque o nosso cristianismo dos dias de hoje, o tipo de evangelho que nós vivemos, está muito mais preocupado em ser aceito pela sociedade, em ser aceito pelas instituições, em ser aceito na política, em ser aceito em vários aspectos, do que de fato honrar a Deus. Então nós vamos mudando da forma que se torna adaptável, da forma que dê para viver, dizendo que é para Deus, mas tranquilamente no pecado. É isso que Cristo Jesus está denunciando aqui. Esse movimento que Cristo Jesus está denunciando aqui. Esse tipo de religião que quer ser relevante na cultura e não no céu. É quer fazer coisas grandiosas na terra, quer influenciar as multidões aqui na terra. Mas não se fala de eternidade, mas não se fala de reino de Deus, não se aponta para Cristo, não se tem Cristo como suficiente. Ele quer transformar o mundo, mas sem Cristo. Nós estamos sujeitos a esse tipo de evangelho que promete 1 milhão de melhorias para nós aqui na terra e nem fala de céu. Nós desejamos muitas vezes esse evangelho que não nos fala acerca da verdade sobre Deus, da verdade de Deus, da verdade de Cristo Jesus, de que Cristo Jesus se sacrificou por nós e pagou um preço no nosso lugar e nós somos dignos de toda condenação. É isso. Porque Jesus está denunciando aqui, é muito sério. Veja que no versículo 51, final do versículo diz assim: vos digo que isso tudo será requerido dessa geração. Jesus está falando para eles assim: fariseus hipócritas, sepulcros, vocês que ornamentam os sepulcros aí e aprovaram os seus pais sendo assassinos de profetas, vocês pervertendo a fé, pervertendo a religiosidade, que rejeitaram os emissários que eu mandei a vocês, os embaixadores do reino que eu mandei a vocês. Eu vou requerer isso tudo de vocês. É o que Jesus está dizendo no texto. Essa é a verdade que Jesus está dizendo no texto aqui, ó. Eu vou requerer isso tudo de vocês. Isso faz nós olharmos com uma certa tranquilidade, ou faz nós olharmos com lucidez para o Evangelho de Cristo e olharmos com lucidez e com tranquilidade para a nossa realidade. Porque muitos de nós estamos indignados. Muitas pessoas não vão mais à igreja. Muitos e muitas hoje não colocam o pé na igreja e dizem assim: eu posso servir a Deus lá da minha casa, está tudo certo. Quando eu digo ir à igreja, irmãos, estou dizendo, só para contextualizar aqui, estou dizendo em tempos normais. Hoje nós não podemos ir na igreja por causa da pandemia do coronavírus e das situações de segurança. Mas em tempos normais, que eu quero dizer, em tempos de paz, em tempos de bonança, muitos abandonaram a fé, abandonaram a congregação, abandonaram o culto solene junto com os demais irmãos, porque certo dia eles olharam para o céu, olharam para o tempo, olharam para alguns acontecimentos e falaram assim: igreja, está tudo errado. Porque o pastor fulano faz isso? Porque o pastor ciclano é isso? Porque o Beltrano é aquilo? Porque o A rouba? Porque o B adultera? Porque o C está distorcendo? Porque o D está ficando milionário? E ele olha para essa situação e fala assim: eu não vou na igreja mais. Ele se revolta. Ele fica indignado. Ele fala: igreja está tudo errado. Eu posso servir a Deus lá na minha casa, só eu e ele, está de boa, tranquilo. Muitas pessoas pensam assim hoje, muitas pessoas estão indignadas, estão feridas por causa daquilo que aconteceram com elas dentro da igreja. Mas quando você lê esse texto aqui, está vendo Jesus falando assim: isso será requerido dessa geração, naquela situação deles. Isso me faz pensar que um Deus justo, que um Deus poderoso, ele vai requerer tudo de todos. Tudo de todos. Eu quero dizer, meu irmão, quando nós vemos os escândalos que nós vemos, quando nós vemos os absurdos que nós vemos, quando nós vemos estelionatários em cima dos púlpitos roubando pessoas simples, que é isso que acontece. Quando nós vemos esse tipo de pessoa falando que está falando em nome de Deus e está roubando as pessoas, gera um certo senso de indignação em nós. Quando nós vemos pessoas sendo enganadas, pessoas simples sendo enganadas e acreditando com a fé verdadeira em seu coração naquele engano, nós ficamos indignados. Nós ficamos revoltados.
Mas esse versículo está dizendo que Cristo vai requerer tudo. Sabe, isso traz para mim muito alento. Isso traz para mim muita paz, porque a minha justiça é como um trapo de imundície diante da pureza da santidade de Deus. Se a minha justiça, que é como um trapo de imundície diante de um Deus santo, já fica indignado com esses homens, quem dirá esse Deus? Quem dirá o juízo que será requerido? O que será requerido da mão desses homens e o juízo que sobrevirá a eles. Então, se você crê em Cristo Jesus, que é um Deus de amor e que é um Deus justo, você sabe que Ele vai trazer justiça a todos esses escárnios que são feitos em nome dEle. Ele mesmo diz que, ai daquele que escandalizar qualquer um desses pequeninos, é melhor que ele amarrasse uma pedra no pescoço e se lançasse ao mar. Jesus Cristo recomenda a morte para um homem, mas recomenda que ele não escandalize o Evangelho. Olha a dureza dessas palavras. Nós temos essa ideia de olhar porque nós estamos um pouco incrédulos a respeito da eternidade, estamos um pouco incrédulos a respeito do juízo, mas ele é real, ele é verdadeiro, ele virá, ele trará justiça sobre todas essas coisas. Então o seu coração e o meu coração, ele pode continuar em paz, ele pode continuar buscando, crendo, vivendo o Evangelho verdadeiro de Cristo, buscando conhecer a palavra, buscando adorá-lo, buscando cultuá-lo em uma congregação ou em um lugar onde é pregada a palavra, onde é ensinada a verdade sobre Cristo, porque é importante nós congregarmos, porque nós só podemos ter uma plenitude de um conhecimento maior de Deus quando nós estamos reunidos como um corpo diante dele, que nós aprendemos uns com os outros na adoração e na revelação de Deus para cada um, no compartilhamento dos dons segundo o Espírito Santo. E é desse jeito que a igreja se move e se milita sobre o mundo no anúncio do Evangelho, quando ela se organiza, se prepara e envia missionários. Se nós somos alcançados pelo Evangelho, porque alguma igreja, em algum lugar do mundo, quando eu digo igreja, não digo instituição, mas de um grupo de pessoas se mobilizou, e Deus os enviou, e Deus os trouxe, e nós conhecemos por meio deles. Não podemos negligenciar isso, não podemos cair naquele grupo chamado o grupo dos desigrejados, como nós vemos falar por aí. O grupo das pessoas que estão completamente ofendidas por causa dos charlatões que estão por aí, mas essa ofensa é só uma fachada para os pecados que elas não querem renunciar dentro delas, a fim de reconhecerem Cristo como Senhor e reconhecer a igreja como a noiva de Cristo, sabendo que Cristo é perfeito, a igreja não. Ele deve fazer parte da igreja porque ele também não é perfeito, mas está sendo santificado por Cristo. Isso tudo será requerido de todos nós como igreja. A quem muito é dado, muito também será cobrado. Para nós caminharmos para o final agora, vamos voltar no verso 45, 46, depois o 52, que é o texto que vai falar a respeito um pouco dos doutores da lei e vai esboçar uma outra situação para nós também. E respondendo um dos doutores da lei, verso 45, disse-lhes: Mestre, quando dizei isto, também nos afronta a nós. E ele lhes disse: Ai de vós também, doutores da lei, que carregais os homens com cargas difíceis de transportar, e vós mesmos nem ainda com um de vossos dedos tocais essas cargas. Essa palavra é um outro extremo, uma outra realidade. Jesus chega e fala isso para aqueles doutores da lei, com os seus muitos ensinos, com as suas muitas ordenanças, com os seus muitos mandamentos que excediam a lei. Nós podemos fazer uma leitura clara disso nos nossos dias. Assim como eles excediam a lei, nós também queremos exceder o Evangelho. Nós queremos exceder o Evangelho quando nós nos reunimos, nós congregamos e a partir de uma decisão de um homem, sem respaldo bíblico, sem clareza na palavra, uma prescrição direta da palavra, se é criado regras, se é criado costumes, se é criado situações que, em vez de tornar o Evangelho algo que liberta o homem, que o liberta para viver completamente para a adoração a Cristo, coisa que ele não podia fazer antes por causa da influência do pecado, por causa do domínio do pecado, agora está aprisionando ele na caixinha das ordenanças e dos mandamentos, o que a gente conhece como legalismo. É isso que Jesus está denunciando aqui. Vocês estão carregando os homens com cargas difíceis de transportar. Vocês estão colocando coisas difíceis para que as pessoas cumpram. Vocês estão criando muitas coisas para que as pessoas façam e obedeçam, regras e mais regras, mandamentos e mais mandamentos, mas vós não praticais.
Muitas pessoas estão envolvidas nisso nesses dias. Nós vemos em muitos meios isso, ensinamentos, de mais ensinamentos, cujo aqueles que estão abrindo as suas bocas estão ensinando não são capazes de fazer, não são capazes de viver, não são capazes de seguir. É isso que Jesus está denunciando aqui a respeito desses homens. Ai de vós que nem com um dedo menor querem encostar nessas cargas. Vocês que criam essas leis, mas não querem cumpri-las. Quantas coisas nós temos ouvido, quantas novas doutrinas nós temos ouvido acerca de novas coisas, acerca de sacrifício, acerca de ser abençoado, acerca de ser curado. Você vai ser curado se fizer isso, se fizer aquilo. A pessoa diz para você, você vai ser curado se você fizer isso, se você fazer aquilo, se você fizer aquilo outro, se você fizer isso. Não toma remédio, não faz isso, não faz aquilo outro. Não, não precisa tomar remédio não, porque a sua fé vai te curar. Se não te curar, porque você não tem fé. Nós somos ensinados assim. Mas quando a pessoa que te ensinou isso passar mal, ela vai para o melhor hospital que tem. Acontece na maioria das vezes. É uma realidade presente. Que a fé de muitos, como esses mestres da lei hipócritas, ela só vale para os outros, mas nunca para ele. Ela só é válida se for para a vida do outro. Só vai multiplicar 10 vezes mais se o outro ofertar. Mas ele nem coragem de ofertar para multiplicar 10 vezes mais, não. Pensa na lógica. Se a ideia da teologia da prosperidade, a ideia da multiplicação de 10 vezes mais fosse verdade, esses homens que estão aí, eles colocariam tudo que eles têm, todo o patrimônio deles, todos os domingos, para que eles ganhassem 10 vezes mais. Em poucos meses eles teriam o mundo inteiro. Podemos dizer que isso é um engano, um engodo, para o engano, para o nosso engano. Uma outra situação nós vamos ver no versículo 52, para nós encerrarmos. Ai de vós, doutores da lei, que tirais as chaves da ciência, vós mesmos não entrares e impedistes os que entravam. Em algumas traduções, vós que tirais a chave do conhecimento. Esses são os homens que, conhecendo ou tendo acesso à palavra de Deus, eles não se preocupam em praticá-la. Eles não se preocupam em vivê-la. E pelo fato de eles não se preocuparem em vivê-la, muito menos eles se preocupam em ensinar. Eles se caem na questão do legalismo, dessas muitas leis que excedem o Evangelho, que na verdade não te aproximam de Cristo, não te aproximam do Evangelho, mas muito pelo contrário, elas te afastam completamente de Cristo. Esses homens são esses que outrora, que deveriam ser pregadores do Evangelho, ensinadores da verdade de Cristo, são os que não ensinam, os que menos se preocupam em ensinar Cristo e menos se preocupam a vivê-lo. Esse ai é para esses homens. Esse ai é para muitos de nós. Homens que encaram a palavra de Deus aqui diante de vocês para ensinar. Esse é o ai que nós, pregadores, devemos tomar cuidado, porque pode ser que nós somos estes homens que não estamos vivendo da maneira que deveríamos viver na palavra e muito menos ensinando o que deveríamos ensinar. Devemos estar convictos, então, como servos de Deus, que devemos viver completamente para Deus e para a glória dEle. E devemos nos cuidar de conhecer a palavra dEle em sua totalidade, a fim de tornar aqueles que estão ao nosso redor conhecedores de Cristo, conhecedores da verdade do Evangelho, conhecedores da mensagem de salvação, conhecedores do Deus glorioso, do único digno de honra e digno de glória. E verso 53, e dizendo-lhes isso, começaram os escribas e os fariseus a apertá-lo fortemente e a fazê-lo falar acerca de muitas coisas, e armando-lhe ciladas a fim de apanharem da sua boca alguma coisa para o acusarem. Aqui é interessante. Jesus traz um sermão para esses fariseus, para esses mestres da lei, janta com eles, está diante deles, assim como esteve muitas vezes com os discípulos, está diante deles. Traz uma palavra para estes homens, de um modo até ríspido, e o que nós vemos no final são reações totalmente diferentes. Quando Jesus lidou com a prostituta que ia ser apedrejada, após dar uma palavra daquele que não tivesse pecado, atirasse a primeira pedra e todos foram embora, aquela prostituta ficou ali, Jesus olhou para ela e disse, vai, não peques mais. Isso não falou o que aconteceu depois. Mas Jesus disse para ela, vai, não peques mais. Se nós olharmos para Jesus em João no capítulo 4, conversando com a mulher samaritana, nós vamos ver que depois de um diálogo com aquela mulher, ela reconheceu que ele era o Cristo, ela voltou na cidade e anunciou ele como Cristo. Se nós vermos Jesus na crucificação, diante de Jesus, ou ao lado, haviam dois homens
que haviam sido condenados. E um deles, naquele momento, roga a Cristo, reconhece Cristo e roga a salvação a Cristo. E Cristo diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós vemos em todo o contexto bíblico que diversas vezes, homens que quando estavam diante de Jesus, diante da mensagem de Cristo, que ouviram a palavra de Deus, eles se renderam ao arrependimento. Eles se renderam a Ele. Eles se voltaram para Ele. Mas aqui o que nós temos visto não é isso, infelizmente. O que nós vemos no final desse texto é que eles queriam armar ciladas a fim de encontrarem alguma coisa para que eles pudessem se voltar, para que eles pudessem de fato acusá-lo. Tanto é que quando Cristo foi crucificado, mesmo sem encontrar nada para acusá-lo, eles tentaram de todos os modos e forjaram isso. O que nós podemos perceber é que, diante da mensagem do Evangelho, nosso coração só pode produzir duas coisas. Ou ele produz arrependimento para perdão gerado pelo Espírito Santo, ou ele produz rejeição. Ou ele produz em nós um sentimento de miséria, de fato, em reconhecer quem nós somos, não por causa do que vivemos, não por causa do que temos, não por causa daquilo que nós já experimentamos, daquilo que nós já passamos na nossa vida, mas sim por causa de Cristo, quando nós encontramos com um Deus grandioso, poderoso e glorioso. Ou ele vai produzir esse senso de miséria da qual nós vamos nos lançar ante Ele, tendo de fato Ele como a última ou a única solução, ou o único caminho para a salvação, ou de fato o caminho para Deus. Ou em nós será gerada uma rejeição, ou em nós será gerado um motivo para não crer. O que eu desejo nessa noite é que essa mensagem que você ouviu chegue até o seu coração e produza essa primeira situação. Que ela produza em seu coração esse senso, como a igreja de Laodiceia, uma igreja que foi denunciada como pobre, cego e nu. Que nós possamos ouvir isso, mas não dos homens, mas de Cristo, a fim de que nós nos acheguemos a Ele e compremos vestes brancas e purificadas, colírio para os nossos olhos e o ouro refinado que pelo fogo. Nós possamos reconhecer e encontrar em Cristo o alento da nossa alma e a razão da nossa existência, que é uma vida para a glória de Deus. O que eu desejo é que Cristo cresça no coração daqueles que estão ouvindo e já creem. Mas daqueles que não confessaram a Cristo, o que eu desejo é que essa mensagem vá ao seu coração e o Espírito Santo mude. De fato, o Espírito Santo te faça nascer de novo. Porque sem Cristo, todos nós estamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Só há duas possibilidades. Só há juízo e de fato, só há juízo. Juízo em Cristo. Cristo recebendo juízo por nós e nós remidos por graça nele. Ou um juízo que todos nós enfrentaremos por não estar em Cristo. O que eu também desejo é a primeira situação. Que você esteja em Cristo, confiado nele, crendo nele, vivendo para ele, tendo sido lavado e remido por ele, não pertencendo a si mesmo, mas a ele. Porque isso é a única fonte de salvação. Porque isso é o que vai importar lá no final. No final não vai importar o quanto nós fizemos. No final, talvez, não sei, se for colocado diante de nós todas as nossas obras, todos os nossos feitos, todas as nossas caridades, todas as nossas benfeitorias de um lado, e for colocado todo o mal que nós praticamos, todas as mentiras que nós contamos, toda a inveja que nós tivemos, toda a cobiça que nós passou em nossas mentes, todo o mau desejo, toda a maledicência, toda a palavra torpe. Acho que se Deus extrair todos os nossos pensamentos e colocarem do outro lado tudo aquilo de mal que nós já praticamos, eu acho que nós mesmos iremos olhar para os nossos feitos e nós mesmos seremos capazes de nos condenar, porque não há nada de bom em nós diante de um Deus santo, puro e justo. Não há nada. Mas naquele grande dia, se entrarmos e formos recebidos por Cristo porque nós estávamos nele, não será
os meus feitos colocados diante de Deus. De um lado as minhas boas obras e as minhas mazelas. De fato será colocado todas as boas obras de Cristo. Todos os feitos de Cristo. Toda a glória de Cristo. O amor incomensurável dele. E do outro lado, onde tinha as minhas mazelas, onde tinha as minhas misérias, não será colocado nada, porque em Cristo não houve pecado algum. Em Cristo não houve falha alguma. Em Cristo não houve mal algum. E é por isso, é na perfeição de Cristo que eu sou salvo. É na recepção de Cristo. É ser recebido pelo Pai Celestial, por Deus, por causa de Cristo. Isso é o Evangelho. É isso que vai importar no final. Se estamos em Cristo, se nós pertencemos a Ele. Como diz em Colossenses capítulo 3, se nós já morremos e ressuscitamos com Cristo, estamos escondidos nele. Onde Ele aparece, nós sumimos. No céu Ele se faz diante de Deus em nosso lugar e nos dá a redenção como por causa da cruz do Calvário. É nessa terra onde Ele se faz glorioso e nós nos fazemos pequeninos. É isso que deve estar dentro do nosso coração. É o deleite nele. É o deleite na glória manifesta dele. É o deleite no nome dele sendo glorificado, nos louvores, nas nossas orações, nossa leitura da palavra, nosso cotidiano, relacionando com as pessoas, nosso trabalho, onde quer que estivermos. Esse deve ser o desejo do meu coração, esse deve ser o desejo do seu coração. A nos olharmos para a palavra de Deus e clamarmos mais a Deus. Nós chegarmos a Deus, suplicarmos a misericórdia dele de fato, para que nós nos tornemos mais conhecedores e viventes da palavra dele. Vamos orar ao Senhor nessa noite? Vamos pedir juntos isso ao Senhor? Porque nós somos falhos, nós somos fracos. Nós não estamos preocupados, ou não devemos estar preocupados de estar como os fariseus, mostrando uma santidade aparente bonita, estando como se fôssemos impecáveis. Não. Nós somos aqueles que devemos olhar para nós mesmos e reconhecer que nós pecamos contra Deus, que nós ofendemos a santidade de Deus com os nossos pecados todos os dias das nossas vidas. Devemos nos voltar para Deus com o coração contrito, envergonhado e suplicando a sua graça e misericórdia. Mas ao fim encontrando um amor que nos gera uma gratidão verdadeira nele. Feche seus olhos na sua casa nesse momento, você que está assistindo, os irmãos da nossa igreja. Feche seus olhos. Você que está assistindo aí também. Talvez eu não te conheça, talvez você não me conheça, talvez você está passando aí na tela e parou aqui por um instante. Feche seus olhos um instante, vamos orar ao Senhor juntos. Vamos falar com o único que pode mudar quem nós somos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus, muito obrigado, Pai. Nossa palavra nessa noite é gratidão, Pai. Muito obrigado porque o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. Nós, por mais miseráveis que somos, por mais pecadores que somos, por mais que nós ofendemos ao Senhor, nós temos aqui a Tua palavra, nós temos o Teu Espírito Santo nos convidando ao arrependimento, nós temos o Teu Espírito Santo nos conduzindo a nos curvar diante do Senhor mais uma vez, nos conduzindo a nos arrepender pelos nossos pecados, Pai, e contemplarmos a beleza da Tua santidade, a beleza da Tua justiça, a beleza do Teu amor, a contemplarmos o Senhor e encontrarmos o nosso deleite em Ti, Pai. Nós suplicamos ao Senhor nessa noite perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados. Após a exposição da Tua palavra, nós pedimos perdão pelo nosso tipo de religiosidade, nós pedimos perdão pelas vezes que nós temos vivido de aparência, quando nós estamos preocupados demais com o que as pessoas vão achar de nós, o que as pessoas vão dizer a nosso respeito, mas nós não estamos preocupados com o que o Senhor sabe sobre nós. Pai, gera em nós, Pai, um arrependimento genuíno, Pai. Gera em nós uma mudança de caráter, uma mudança de conduta, uma mudança de comportamento. Vai mudando a nossa mente, vai transformando o nosso coração, vai nos fazendo viver de novo em um amor fiel pelo Senhor, Pai. Eu peço ao Senhor pela vida da igreja nesse momento, eu peço ao Senhor pela vida de cada irmão que está nos assistindo, eu peço que o Senhor fortaleça cada coração no meio dessa pandemia, cada coração que pode estar angustiado, cada coração que está sem consolo, porque pode ter perdido um ente querido, ou pode ter alguém no hospital nesse momento. Eu peço ao Senhor que traga consolo, que traga força, que traga um fortalecimento. Eu peço ao Senhor que nos arranque da apostasia e reforce o nosso coração, nos enchendo de fé vívida e verdadeira na Tua palavra. Eu clamo ao Senhor por cada pessoa que talvez está assistindo nesse momento, ou que vai assistir. Eu peço ao Senhor que essa palavra não chegue apenas à mente, mas que a Tua palavra, não a minha, não as minhas palavras que saem dos meus lábios, mas a Tua santa palavra penetre o coração, trazendo vida, trazendo transformação. Onde há a morte trazendo vida, não como uma religião que não traz vida, mas morte, mas sim o Teu evangelho vivo e verdadeiro.
Eu peço ao Senhor, Pai, nos transforme, Pai. Eu peço ao Senhor, traga-nos um temor pelo Senhor. Faça-nos compreender, Pai, que tudo será requerido, Pai, tudo que nós fizemos, Pai. Faça-nos compreender e descansar no Senhor em meio às mazelas, em meio às nossas indignações. Faça-nos descansar no Senhor, sabendo que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E quão bom é saber que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Saber que o Senhor é um Deus justo, que o Senhor é um Deus bom, que o Senhor é um Deus de amor, que o Senhor é um Deus que não há palavras em nossos lábios que possa descrevê-lo, mas o Senhor nos ama e nos permite chamá-lo de Pai. Eu clamo ao Senhor para aqueles que não te conhecem nesse momento, que venham te conhecer, que o teu Espírito Santo venha tornar o Senhor conhecido no coração destes, para uma vida para a tua glória. Nós bendizemos o teu santo e poderoso nome, te louvamos hoje e para todos sempre. Amém. Amados, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua casa, sobre a sua vida, hoje, pelo resto da semana, para sempre, até a volta de Jesus. Deus abençoe a todos e um feliz aniversário para minha irmã, que está fazendo aniversário hoje, está fazendo 13 anos, Ana Flávia. Deus abençoe sua vida, um feliz aniversário, viu? Vou te ligar agora.